Os 20 vídeos que mais ajudaram brasileiros a se aposentar. Top 20 dos vídeos. Se você tem entre 50 e 65 anos, começou a trabalhar cedo e quer se aposentar do jeito certo, esse vídeo vai economizar seu tempo e colocar mais dinheiro no seu bolso. O vídeo de hoje foi escolhido porque é um dos 20 vídeos mais assistidos, um dos 20 vídeos mais comentados e um dos 20 vídeos mais compartilhados da história do nosso canal. E olha que nós estamos fazendo aniversário este ano, hein? São 12 anos. São conteúdos que ajudaram milhares de pessoas reais, viu? A conquistar a melhor aposentadoria, mesmo em meio de tantas mudanças nas regras. No top 20 dos melhores vídeos, tem assuntos variados, viu? Aposentadoria a partir dos 53, dos 55, dos 60 anos. Tem também vídeos para quem nasceu entre 1960 e 1970, fim da idade mínima, aposentadoria proporcional, entre muitos outros vídeos que fizeram a história do nosso canal. Então, se você está perto de se aposentar, esse é o melhor ponto de partida para você planejar a sua aposentadoria. Inscreva-se aqui no nosso canal para assistir todos os 20 vídeos, os top 20 vídeos que mais ajudaram os brasileiros a se aposentar. Por que as pessoas que nasceram a partir de 1969 precisam ficar atentos para a aposentadoria agora de 2025? Muitas pessoas não sabem, mas existem algumas aposentadorias que podem ser alcançadas com 15 anos de contribuição. E essas pessoas que nasceram a partir de 1969 completarão um dos requisitos agora, em 2025. Por isso, a gente preparou essa live para conversar com vocês sobre este assunto da nova aposentadoria por idade para as pessoas que nasceram a partir de 1969 e que completarão idade em 2025. Este assunto nós estamos tratando num vídeo especial para que você tenha as informações necessárias para cuidar da sua vida previdenciária no ano que vai começar. No ano que começou. Então, gente, aqui é o nosso assunto de hoje. Aposentadoria por idade, a nova aposentadoria por idade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho. Assim, a gente vai passando todas as informações que vocês precisam. E hoje, nesse sabadão, nós estamos aqui com bastante calma, com mais tempo, para a gente poder interagir com vocês, tá bom? Então, vão fazendo as suas perguntas e no final aqui da nossa apresentação, eu respondo alguma dessas perguntas. E lembre-se que durante toda a programação a gente vai colocando nossas perguntas aqui no nosso canal. Então, você estar inscrito aqui no nosso canal é fundamental. Mande sua pergunta aqui nos comentários e se quiser falar comigo, já fixei aí meu celular, tá? É o 0800 000 3373. Anote aí no seu celular. Hilário Bock Júnior, 0800 000 3373. Tendo alguma dúvida, manda para a gente. Sugestões de vídeos também são bem-vindos, tá? Então, manda sua sugestão de vídeo e venha fazer parte da nossa comunidade de quem tá louco para aposentar. Gente, você tá louco para aposentar? Então, faça parte aqui da nossa comunidade. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre esta situação, né? Eu fiz aqui já uma copinha para a gente poder mostrar para vocês que a gente preparou um roteiro no qual eu vou abordar essas 4 possibilidades de aposentadoria aqui para mulheres a partir dos 55 anos, 62 anos, a partir dos 60, 65 anos, e, claro, as perguntas que vocês forem fazendo também aqui para a gente, ok? Bom, vamos lá então, vamos em frente, que atrás vem gente, vai mandando as perguntas, depois eu volto aqui, tá? Dona Maria José, meu telefone está fixado aí, tá? Vou colocar aqui de novo para a senhora está pedindo, tá aí. Só mandar o WhatsApp para a gente vai aqui interagindo com você, tá ok? E a dona Ana Lúcia está dizendo, o senhor e sua equipe já estão cuidando dos meus interesses, porque estou louca para aposentar. Oh, que beleza, hein? Vem a gente fazer parte dessa loucura, seja mais um louco desse bando aqui, que tá, da nossa comunidade, que está louco para aposentar. Bom, vamos começar aqui, inclusive, já falando sobre essa questão, viu, dona Ilza, que está com 53 anos, viu, gente? Eu vou mostrar para vocês o porquê que as pessoas devem começar a se preparar a partir dos 53 anos. Mas isso no final da live, tá? Então,
Aguenta aí que eu volto já nesse assunto. Por que que as mulheres têm que começar a planejar aposentadoria a partir dos 53 anos e por que os homens têm que começar a calcular aposentadoria a partir dos 56 anos, tá, gente? Então, vou explicar para vocês. As pessoas que têm 53 anos já têm que começar a preparar a aposentadoria por idade. Isso se for mulher. Porque se for homem, tem que ser a partir dos 56 anos, pelo menos. Sabe por quê? Porque a aposentadoria por idade pode ser calculada com base em até 9 anos dos melhores salários. Então, se o homem vai aposentar com 65, 9 anos antes dá 56. Então, ó, é o ponto limite para começar a fazer o planejamento previdenciário. E a mulher, se vai aposentar com 62 menos 9, então é 53. Então, mulheres com 53 e homens com 56 é o limite para já fazer um planejamento previdenciário, para verificar se você vai precisar aumentar a contribuição, diminuir, manter, parar ou até alternar, se for segurado facultativo, ou ganhar 2% por ano completo de atividade. Então, ter essa resposta para vocês é importante para vocês ter um planejamento previdenciário de forma adequada. Então, fica a dica aí, hein? Então, você não vai perder essa oportunidade. Bom, então vamos começar aqui, né? De trás para frente, né? Vamos começar aqui, então, da aposentadoria urbana dos homens aos 65 anos e da aposentadoria urbana para mulher com 62 anos, tá? Nós vamos falar sobre todas as hipóteses de aposentadoria aqui para mulheres e para homens. Então, vamos começar aos 65 anos por homens e 62 anos para as mulheres, tá ok? Aí, então, a gente faz um resuminho e aí depois a gente volta a falar sobre o contexto geral para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, vocês ficaram sabendo, né, que depois da reforma da Previdência Social acabou aquela história da mulher aposentar com 60 anos, né? Houve uma progressividade de 6 meses a cada ano e a gente já está na regra fixa, né, definitiva. Homens aposentam com 65 e mulheres aposentam com 62 anos de idade. Então, essa é a aposentadoria urbana. Aí tem que ter 15 anos de contribuição. Só quero que você preste um detalhe, presta atenção num detalhe, tá? Esses 15 anos de contribuição não é qualquer tipo de contribuição, são contribuições qualificadas, tá? Essas contribuições qualificadas são aquelas que foram pagas em dia, contribuições que são acima do salário mínimo, porque nem todas as contribuições feitas são computadas para fins de carência, né? Então, quando a gente fala da aposentadoria por idade, né? A gente está falando desta situação. Tem que ser as contribuições corretas, beleza? Senão você acaba tendo surpresa na hora da aposentadoria. Então, as pessoas que estão aí nessa situação de regra definitiva, já tem que começar fazendo o planejamento previdenciário, né? Muita gente entrando aqui, eu já falo boa tarde para vocês, viu, gente? Eu vou falar sobre os assuntos, depois a gente vai batendo papo, tá? Então, fica aí que nós vamos longe hoje aqui, tá bom? Então, vamos por aí. Então, gente, as mulheres, né, que têm 62 anos, homens que já têm 65, né, ou vão completar em 2025, tem que ficar atento, porque além da idade, também tem que ter a contribuição. Quando a gente fala de 15 anos de contribuição, não é qualquer tipo de contribuição, não, viu? São contribuições qualificadas, contribuições que valem como carência, porque esses 15 anos é tempo de carência. Então, não vale, por exemplo, contribuições pagas em atraso, contribuições pagas com base abaixo do mínimo. Então, tem que prestar atenção nesses detalhes para você saber e vai preencher todos os requisitos de aposentadoria, né? Então, a gente sempre pede para as pessoas se inscreverem aqui no nosso canal para ficar sabendo de todas essas dicas aí, né? E como você recuperar tempo também para poder ter o tempo de aposentadoria. Então, fique atento aí, faça parte da nossa comunidade, que ele tá louco para aposentar, hein? Eu espero vocês aqui no nosso canal. Bom, então, já viram, né? Então, nós já abordamos aqui, né, essa questão dos 65 anos para o homem, 62 anos para as mulheres, né? Então, a gente já está nessa parada, né? Então, em resumo, aposentadoria por idade urbana, né? É aos 65 anos para os homens, 62 anos para as mulheres. Essa é a regra urbana, tá? Então, tem que ter, além dos 65 anos, se for homem, além dos 62 anos, se for mulher, tem que ter também a carência, que é 15 anos de contribuição, hein? Contribuições que valem como carência, porque nem todas as contribuições valem como carência. Você pode ter, por exemplo, 15 anos de contribuição,
E só que esses 15 anos, nem todas as contribuições foram feitas de forma qualificada, e pode ser que esses 15 anos, então, se transformem em 12, 13, 14 de carência, você não consegue se aposentar. Então, já tem que ter esse controle para, na hora da aposentadoria, não ter surpresa. Então, fica a dica aí, e já estamos nessa situação. Bom, acontece, né, que existem aposentadorias por idade, que acontece antes dos 62 anos de idade, né? Então, a gente tem, por exemplo, outras regras, né? Então, nós temos regras de aposentadoria por idade que acontecem para as mulheres com 55 anos e para os homens a partir dos 60 anos. Então, por exemplo, a mulher rural, que trabalha na lavoura, que trabalhou ali na pecuária, enfim, regime de economia familiar, aposenta com 55 anos. E o homem aposenta com 60 anos também, como rural. Então, tem que ter essa situação. Só que tem mais um detalhe. Além de você ter 55 anos se for mulher, 60 anos se for homem, tem que ter 15 anos de trabalho. Então, se a sua aposentadoria vai ser rural, você tem que ter 15 anos de trabalho rural, tá? Então, 55 anos para a mulher e 15 anos de trabalho na roça, e para o homem, 60 anos de idade e 15 anos de trabalho rural. Se você juntar um tempo urbano com rural, a aposentadoria deixa de ser rural e passa a ser híbrida. Então, aqui no vídeo que está relacionado, a gente explica direitinho para você o que é aposentadoria por idade híbrida. Então, gente, já percebeu, né? Você tem a urbana e rural, são coisas bem separadas, né? Quer dizer, você tem que identificar quem que é urbano, quem que é rural e fazer já o planejamento previdenciário. Tem muita gente, eu vou contar para vocês uma historinha aqui, né? Tem uma história do Alencar, né? O nome dele é Alencar, é um inscrito no nosso canal que contratou o nosso serviço, né? Para fazer a aposentadoria por idade dele. Né? Então, o Ademar, né, que estava inscrito no nosso canal, ele acabou procurando a gente para poder fazer a aposentadoria dele. Aí ele já tinha passado dos 60 anos, estava com 62 anos, ele falou, não, Hilário, eu vou me aposentar com 65. O Alencar, hoje, ele trabalha na cidade, mas quando eu li a carteira de trabalho dele, eu vi que ele tinha mais de 15 anos de trabalho na roça, lá atrás, lá no começo da carreira profissional dele, né? Teve até um tempo que não estava registrado, que a gente recuperou. Quando ele bateu 15 anos de contribuição rural, lá de trás, eu falei, Alencar, você já poderia ter se aposentado ano passado, 60 anos, né? Porque você tem 15 anos de roça. Ah, mas hoje eu estou na cidade, eu estou no âmbito urbano trabalhando. Sim, mas se você tem 15 anos já de roça lá atrás, você pode se aposentar. Ah, mas meu salário vai ser o de lá? Não. A média é feita com o salário de agora. Inclusive, dá para você escolher os salários. Tem a regra de descarte. Bom, ele ficou feliz da vida, né? Porque ele antecipou 4 anos a aposentadoria dele. Já deveria ter recebido antes, mas perdeu a oportunidade por falta de conhecimento. Agora você já está sabendo. Então, são coisas, né, que às vezes a gente se perde. Então, você tem muito claro, né? Tem aposentadoria urbana e aposentadoria rural. Né? Então, a gente divide muito bem as aposentadorias, né? Então, são 2 tipos de aposentadoria iniciais. Depois a gente fala de 4 tipos. Então, por exemplo, a mulher aposenta com 62 anos se for urbano. O homem aposenta com 65 anos se for urbano. Se tiver 15 anos de trabalho rural, o homem se aposenta com 60 rural e a mulher com 55 rural. Só que aí tem que ter 15 anos de trabalho rural, tá? Não pode misturar. Porque se misturar o tempo urbano e rural, você sai dos 55 anos se for uma mulher e sai dos 60 anos se for homem e vai para a híbrida. E a híbrida é 62 anos para as mulheres e 65 anos para o homem. Então, muita gente, às vezes, né, tá para estar perto da aposentadoria, tá esperando 65, mas esquece que tem esse tempo rural que pode salvar a aposentadoria, antecipar e o valor do benefício vai ser maior. Então, não vai perder essas oportunidades. A gente faz o cálculo direitinho, planeja direitinho para não perder a chance de aposentar mais cedo com um valor maior ou até igual. Então, é importante que você faça essa simulação, né? Então, vamos lá. Quem está chegando agora, viu, gente? A gente está falando sobre 4 hipóteses de aposentadoria especial, né, para as pessoas que nasceram depois de 1969. Nós já falamos no começo do vídeo. Nós vamos voltar aqui no nossa live de hoje para falar que as pessoas que são mulheres têm que começar a planejar a partir dos 53, ainda que a aposentadoria seja por idade. E para o homem tem que começar a partir dos 56, porque é 9 anos antes de completar a idade da aposentadoria, né? Então, por exemplo, o homem vai se aposentar com 65, então 9 anos antes tem que começar a fazer tudo com 56. Mulher que vai se aposentar
com 62 anos, tem que fazer tudo antes, 9 anos antes, a partir dos 53. 56, né? 53 para o homem, 56 para a mulher. Isso é o limite, gente, é o limite, né? Então, você tem que ficar atento a esse detalhe, né? Para você não perder nenhuma oportunidade de aposentadoria correta. Agora, se a aposentadoria vai ser por idade rural, né? Então, você tem que começar antes, né? Porque dá para você descartar contribuições e aposentar os melhores, e aposentar com os melhores salários, né? Então, nós falamos até aqui agora, quem está chegando, né? Sobre essas regras de aposentadoria por idade, né? Que é a partir de quem nasceu em 1969, né? Já vai poder já ter aposentadoria agora em 2025 nessas hipóteses. E falamos também da aposentadoria urbana. Então, são duas situações. Quando a gente soma o tempo urbano com o tempo rural, a aposentadoria passa a ser aposentadoria por idade híbrida, tá? A Maria José está perguntando aqui, será que tenho insalubridade? Trabalhei com costura, barulhos, metalúrgica, abrasivos. Vamos falar já sobre Maria José. Inclusive sobre o termo de serviço especial, como ele pode te ajudar na aposentadoria por idade, viu, Maria José? Teve um caso que eu analisei em que a pessoa aposentou por idade e ela tinha trabalho insalubre, perigoso e penoso. Olha que a gente conseguiu provar o tempo especial dela, que ela converteu o tempo de serviço, né? Ela pôde descartar mais tempo de contribuição, né? E ao descartar mais tempo de contribuição, fez com que ela tivesse uma aposentadoria maior. Então, fica atento a esses detalhes, viu, gente? Porque não é só porque a aposentadoria é por idade que você não pode ter uma aposentadoria boa. A gente tem aposentadoria por idade aqui que chega no teto, quase. Teto ninguém chega, é mais perto do teto. Então, a aposentadoria por idade é um salário mínimo. Não, não é assim, não, né? A gente tem que ficar atento aí para ver nessa análise e ver qual que é o benefício mais vantajoso. E saiba que a aposentadoria por idade pode ter, sim, muito maior que o salário mínimo e chegar perto do teto, tá? Bom, então, a gente falou. Somou tempo urbano com tempo rural, a aposentadoria já é híbrida. Aí você perde aquela vantagem na aposentadoria rural, que é 5 anos antes para o homem e 7 anos antes para a mulher, para entrar na aposentadoria por idade com 65 e 62. Então, são situações aí que você não pode perder a oportunidade de aposentar. Bom, só que, além né, de a gente falar sobre essa questão da aposentadoria por idade, né, que é reduzida, nós temos uma outra hipótese de aposentadoria, né, que é a pessoa com deficiência. Por exemplo, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, e eu gostaria que vocês me respondessem aqui. Aliás, gente, a gente tem aqui o dobro de pessoas assistindo a nossa live, né? E a gente tem aqui então, metade das curtidas, né? O dobro de pessoas assistindo em relação à quantidade que curtiu, exatamente o dobro, né? Então, eu vou pedir para vocês aí, que você que não curtiu ainda os nossos vídeos aí, ó, dá uma curtidinha aqui nessa live, né? Para a gente mostrar para o YouTube que a gente tem aqui. A Marilena está dizendo que ela deixou o like dela já, né? Então, ó, quem não der aí, ó, já aumentamos bastante. Mas vamos lá, gente, vamos empatar esse número aí, para a gente mostrar para a galera aí que nosso conteúdo aqui é relevante, tá bom? Então, agora aí conto com a ajuda de vocês, tá bom? Bom, então, a gente tem o rural também, né? A Ilza já mandou um monte de curtidinha aí. Obrigado, viu, Isa, pela força, viu, Marilena? Um abração para a senhora também. Obrigado aí por curtir. Gente, quem não está inscrito no nosso canal também, por favor, né? Se inscreva aí no nosso canal. Hoje nós somos mais de 900 mil loucos para aposentar, né? Neste momento, a gente está chegando aí a 907 mil loucos para aposentar, né? E seria legal que você também fizesse parte dessa nossa comunidade, né? Eu pedi até para as pessoas que estão assistindo aqui e acompanham sempre nossos conteúdos, gente, para quem está aqui no nosso canal, assistindo essa live de agora, sabadão, e não está inscrito no canal, vocês que estão inscritos aqui no canal, vocês, conta uma palavrinha aí para a galera do porquê é legal seguir o nosso canal. Então, tem muita gente que eu estou vendo aqui que está sempre no nosso canal, é até meu cliente também, né? O Marcos está falando que lá está falando lá de Brasília, né? Gente, vamos fazer um testemunhal aí. Fala para essas pessoas que não estão inscritas no nosso canal o que você mais gosta aqui do nosso canal, né? E recomenda para elas também. Vamos mostrar isso para elas, né? Boa tarde, sou de Curitiba, Hilário, você é ótimo, explica corretamente, parabéns.
E aí, você está dizendo que vai compartilhar. Tá vendo, gente? Ó, se você quiser fazer igual a Margarete aí, né? Dá um testemunhal aí para nossa galera, as pessoas que estão aqui, que não estão inscritas no canal, para elas se inscreverem também, né? E conta aí qual que é o diferencial de você que segue a gente já há bastante tempo, né? Acho que vai ser legal vocês fazerem isso. Vocês vão me ajudar bastante, tá? Bom, então vamos, enquanto vocês fazem isso, né? Eu tenho mais duas partes para falar para vocês sobre a aposentadoria do PCD, pessoa com deficiência, né? O Marcos está dizendo aqui, ó, Marcos José, suas explicações são excelentes, tá vendo? Ó, você que não está inscrito no nosso canal, né? Ouça aí o que está dizendo a Margarete, que eu explico tudo corretamente. E o Zé Carlos e o Marcos José está dizendo que as explicações são excelentes. O Mário Oliveira dizendo, olha, é muito legal, né? A Marilena está escrevendo, ó, eu sempre sigo e entrei em contato e fui muito bem recebida pela advogada de sua equipe e me deu muitos esclarecimentos, né? A Maria José está dizendo aqui, ó, muito feliz por encontrar esse canal, né? Olha, o Mário José Oliveira, lá da Bahia, né? Auxílio acidente é um tema importante, viu, Daniel? Nós vamos tratar sobre ele. A Ana Luz está dizendo, porque nos desperta para a realidade, sobre muitos assuntos de nosso interesse. Olha, gente, depois dessas recomendações, não tem por que você não se inscrever no nosso canal, né? Olha aí, ó. Vá no botãozinho vermelho que está aí e se inscreva aí no nosso canal, né? A Marinice está dizendo que gosta muito das nossas publicações, são maravilhosas, né? E o José Augusto já está apelando. Vamos lá, pessoal, dá uma força para o Hilário aí. Excelente profissional do direito, tem ajudado muitos trabalhadores e faz mais que os governantes. Aí não é difícil fazer mais que eles também, né? Então, eu também já entrei em contato, tá dizendo a Ilza. Bom, gente, beleza. Eu gostaria que vocês fizessem compartilhamento, tudo para a gente mostrar para as pessoas que não estão inscritas, né? Caem aqui desse vídeo, né? Desse careca aí, falando no sabadão para a gente. Todo mundo está descansando, quase 3 horas da tarde. O Hilário está aí ao vivo aí, né? Atendendo, dando resposta. Cara, é muito prazeroso isso para mim. Para mim é um descanso, é um prazer. Tá? É uma loucura do nosso louco para aposentar. Então, você que ainda não está inscrito no nosso canal, venha fazer parte dessa loucura, seja um dos loucos aqui para aposentar do nosso canal. E o Silvio Marcelo falou, parabéns, doutor. Sempre vejo suas explicações e é muito bem explicativo. Fala a língua do povão. Eu sou do povão, então tem que falar a língua do povão, né? O senhor veio aqui outro dia em Bebedouro, dona Níria. Eu tô sempre em Bebedouro, viu, dona Níria? Estamos batendo um papo aí, tá? Marca aí, manda seu contato para a gente aqui no nosso 0800 0003373. Eu te visito aí, pertinho de Ribeirão Preto, tá? A gente toma um cafezinho, né? E tem um bar aí, gente, lá em Bebedouro, que tem um torresmo maravilhoso, um bar de esquina ali, muito legal, viu? E aí o Ilza tá dizendo, uma explicação que não é cansativa, mas é lucrativa. Boa, hein? Gostei dessa frase aí, viu, Ilza? Muito boa, né? Maria José tá falando que mora em Indaiatuba. Bom, então vamos lá, vamos falar da nossa parte do vídeo aqui agora, né? A gente volta aqui no bate-papo, né? Para a gente bater um papo, se divertir. Aí a Níria tá falando, ó, eu tava numa live, gente, lá em Bebedouro, escuta essa vale a pena, né? Ela tá dizendo aqui, ó, você tomou um café com o doutor Arthur, né? Eu tava num vídeo, numa live, lá num hotel em Bebedouro, né? O hotel fica dentro do shopping Bebedouro Shopping. Aí eu falei, tem alguém aí de Bebedouro, né? Aí o doutor Arthur falou, eu sou de Bebedouro, né? Um dentista. Eu falei, então vem aqui pro shopping a gente tomar um café. A gente tomou um café, até tiramos foto junto lá, né? Foi legal, porque a gente bateu um papo ali, foi quase uma hora de conversa, batemos um papão. Gente, eu adoro interagir com as pessoas que fazem parte da nossa comunidade, de encontrar vocês pessoalmente, é uma maravilha, né? Então, eu sempre falo para onde eu vou estar, né? Porque aí as pessoas encontram com a gente, bate um papo, toma um cafezinho, né? Então, é sempre um prazer estar com vocês, né? Bom, então vamos lá. Então vamos falar agora sobre aposentadoria por idade híbrida. Então vou pegar o mapinha que eu preparei aqui, já mostrei várias vezes para vocês, né? Quem chegou agora, o vídeo vai ficar gravado, depois vocês voltam aqui. Então eu expliquei aqui, né, que a gente tem vários tipos de aposentadoria. Nós temos vários tipos de aposentadoria por idade que variam de 55 até 65 anos, né? Para as mulheres um pouco mais cedo, mulheres com 55 anos, se for PCD, pessoa com deficiência,
ou rural, homens com 60, se for PCD ou rural, e se for aposentadoria por urbano ou híbrida, é 62 anos para as mulheres, 65 anos para os homens. Mas o PCD acontece aos 55 anos para as mulheres e aos 60 anos para os homens. E a aposentadoria do PCD não importa qual que é o tipo da deficiência, nem o grau dela. Então, se é uma deficiência leve, moderada ou grave, na aposentadoria por idade não muda. Na aposentadoria por tempo de contribuição muda. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal para ver sobre a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E não importa se a deficiência é física, mental, intelectual ou sensorial. Então, tem que saber se você tem algum tipo de deficiência, porque aposenta mais cedo, com 15 anos de contribuição. Então, é importante que a pessoa fique atenta a esses detalhes. Agora é o seguinte, na aposentadoria da pessoa com deficiência, na aposentadoria da pessoa com deficiência, tem que ter 15 anos de deficiência. Então, provar a data do início em que essa deficiência aconteceu é fundamental, porque você vai ter trabalhado 15 anos com um tipo de deficiência. Por exemplo, vamos supor que a pessoa tem um problema de poliomielite, né? Uma paralisia infantil, e trabalhou 15 anos. Uma paralisia infantil é da infância, então é certo que a pessoa trabalhou 15 anos com esse tipo de deficiência. Então, ela consegue um benefício porque ela vai provar que aos 15 anos ela já tinha uma deficiência, leve, moderada ou grave, nesse caso, deficiência física, né? Então, a pessoa consegue se aposentar mais cedo, com 15 anos de contribuição, desde que prove que esses 15 anos tenham sido com algum tipo de deficiência, né? Física, mental, intelectual, sensorial, leve, moderada ou grave, né? Tem outros casos também. Existem muitos casos em que a pessoa pode se aposentar, né, com deficiência na Previdência Social. E não precisa ser uma deficiência congênita de nascença, pode ser uma deficiência adquirida. Então, por exemplo, teve um acidente de moto, um acidente de carro, um acidente do trabalho, um acidente jogando futebol, não importa, né? Muita gente colocou uma prótese, né? E tem uma limitação funcional, não importa se a prótese é na perna, no braço, no quadril, no joelho, no tornozelo, né? Então, são situações específicas. Pode ter também qualquer outro tipo de acidente que limitou sua capacidade para o trabalho, você passou a ter alguma barreira na sociedade, então isso é considerado uma pessoa com deficiência. Por mais leve que seja a deficiência, se você tem 15 anos que você tem essa limitação, você consegue uma aposentadoria a partir dos 55 anos, se for mulher, e a partir dos 60 anos, se for homem. Então, tem que ficar atenta, né? Muita gente não sabe o que é deficiência, se confunde no conceito e deixa de exigir o que é seu por direito. Então, é importante ter uma noção exata, né, desses direitos, para que você não perca a oportunidade de ter aposentadoria, considerando esse tipo de saída, né, de uma aposentadoria mais cedo, né? Apesar de ser uma aposentadoria por idade, ela foge dos 65 anos se for homem e dos 62 anos se for mulher. Bom, existem, né, cada prova, né, cada atividade tem que provar, tem uma particularidade, então tem que provar. Então, se você quer ver um vídeo completo sobre aposentadoria por idade, esse aqui é um vídeo. Então, quem está chegando agora pode assistir o vídeo, vai ficar gravado, né? Porque agora a gente vai começar falar, responder algumas perguntas, né? Então, agora com 26, quase 27 minutos de live, a gente encerra aqui a nossa programação do que a gente se propôs a fazer, e agora a gente vai começar aqui a responder algumas perguntas. Então, continue fazendo sua pergunta, fique aí, porque agora a gente vai dar algumas explicações para vocês que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês, tá ok? Então, vamos lá. Como é que funciona essa questão da aposentadoria por idade? Então, a gente explicou nesse vídeo que está relacionado aqui, né? É só você clicar no vídeo que está aqui na descrição, para você saber todas essas hipóteses de aposentadoria por idade. A partir dos 55 anos para as mulheres, então, quem nasceu em 69, agora em 2025, já vai estar completando o tempo a se aposentar, né? Então, a partir de 69, né? Então, mulher com 55 anos, né, se for PCD ou rural, homens com 60 nessas mesmas condições, pessoa com deficiência ou rural, aposentadoria por idade aos 62 anos para as mulheres ou 65 anos para os homens, se for um trabalho só urbano ou híbrido, que mistura urbano ou rural. Então, tudo isso aqui a gente falou no vídeo que está aqui descrito nessa descrição do vídeo. Então, assista a nossa live completa para você tirar todas as suas dúvidas. Se tiver pergunta, manda para a gente também, tá ok? Então, tá aí, né, a dica que a gente colocou para vocês, né? E vão tocando o barco, né?
Boa tarde, eu sou deficiente, tenho 30 anos de contribuição. Então, Vicente, olha só. Aposentadoria por idade, né? Se você tiver 60 anos, então você pode ter uma aposentadoria. Se não for, a partir dos 33 anos, você já pode, né, aposentadoria por tempo de contribuição, né? E isso muda realmente a ideia de vocês, né? Olha, o Isaías está escrevendo aqui, olha, o melhor canal do YouTube sobre aposentadorias. Parabéns, Hilário. Boas explicações e o melhor, sem enrolação. É de ótimo entendimento. Ô, Isaías, olha, só seu comentário aqui é maravilhoso, né? O Eduardo mandou uma carinha de nervoso aqui, vamos ver. Doutor, o INSS, não quis reconhecer meus PPPs. Tá nervoso, hein? Soldador, 12 anos, e marítimo durante 20 anos. Fora outras profissões que o INSS não quer reconhecer. 1 ano do Exército. O Eduardo aqui, ó, o carioca, tá mostrando os dentes aqui, né? Dizendo que não tá feliz com o que o INSS decidiu. Não, gente, é o seguinte, né? O Eduardo aqui está dando um exemplo do que acontece na Previdência Social, né? O INSS nem sempre aceita o PPP, né? Que é o Perfil Profissionográfico Previdenciário. E as empresas também, vamos falar a verdade, nem sempre escrevem os documentos como devem escrever. Então, a gente se depara com isso todos os dias no nosso escritório, né? Então, a gente tem lá no nosso escritório muita gente que quer aposentar, quer somar o tempo especial, e o INSS se recusa a aceitar o tempo especial. Só que muitas vezes o INSS tem até razão, viu? Não estou do lado dele, não. Aliás, eu estou contra o INSS, a favor dos meus clientes, a favor de quem está louco aí quando o INSS erra. Mas, muitas vezes, gente, a empresa não dá o documento correto. A pessoa trabalha num ambiente de risco e o PPP parece que a pessoa trabalha no mar de rosa. Então, tem que entrar com processo contra a empresa para arrumar esse PPP, né? Para poder pegar a documentação correta antes de pedir aposentadoria no INSS. Essa é uma situação que a gente faz quase todo dia no nosso escritório, viu? Então, é importante, viu, Isaías, né? Porque se você levar um documento errado lá para o INSS não vai aceitar e, infelizmente, você não vai conseguir aposentar, né? Quanto ao Exército aí, né? Quer dizer, eu já vejo o INSS várias vezes não aceitando, mas o tempo do Exército tem que ser aceito, né? Tem que ser aceito, tem que ter uma certidão de tempo de contribuição, viu? Talvez seja esse o problema que você tem que estar encontrando, né? Mas é importante definir, né? O Roberta Guerra está perguntando, boa tarde, doutor Hilário, parabéns pelo canal, sempre esclarecedor. Poderia explicar como usar o PPP? Olha, gente, vou falar então aqui como você vai usar o PPP, né? Essa pergunta de como usar o PPP, ela serve para vários motivos. Aliás, o PPP serve para muitos mais motivos do que aqueles que são utilizados normalmente. Então, por exemplo, você pode usar o PPP para provar que a atividade é especial e ter aposentadoria especial. Você pode usar o PPP para ter aposentadoria em regras de transição, por tempo de contribuição, com conversão, tempo de serviço especial em comum. Você pode usar o PPP para poder pedir uma indenização acidentária, de acidente de trabalho, ou uma doença ocupacional. Você pode usar o PPP para aumentar o valor da aposentadoria, usando para descartes de contribuições que você fez. Você pode usar o PPP também para demonstrar as condições ambientais do trabalho e até mesmo provar, porque ali fica também o registro de benefícios por incapacidade, para você pegar, por exemplo, um benefício de aposentadoria de pessoas com deficiência. Então, o PPP tem várias utilidades. Então, se você não sabe, é um documento essencial para quem vai aposentar. Então, essa é uma dica importante que nasceu aqui, né, da pergunta de quem aqui, me perdi aqui a pergunta de quem foi, né, mas enfim, foi respondida, né. Foi aqui logo depois, eu acho, viu? Deixa eu ver de quem foi a pergunta aqui. Perdi, vamos lá. Bom, então, é isso aí. Fátima dos Santos. A Fátima está perguntando aqui. Doutor, sou professora, tenho 60 anos e 20 anos de INSS, sendo 4 no curso superior. Né? Então, são 16 anos de INSS e 4 no superior. 6 anos em colégio privado e o restante de prefeituras. Já posso me aposentar no regime geral? Uso aparelho auditivo há 4 anos. Dona Fátima, olha,
eu tenho um recado para a senhora, né? Porque, assim, quando é professor e trabalha em regimes diferentes, o professor pode ter mais de uma aposentadoria. Não só o servidor público pode ter, né? Se ele trabalha num regime próprio e num regime geral, pode ter mais de uma aposentadoria. E, às vezes, você tem que fazer a CTC, que é a certidão de tempo de contribuição, contar num ou no outro. Ou nem faz, porque você pode utilizar o tempo em cada um dos regimes e ter mais de uma aposentadoria. É possível, né, você fazer essa transição de tempo, né? E sempre que a gente fala de professor, né, a gente tem essa situação. Aquelas pessoas trabalham dentro de sala de aula, fora da sala de aula, pessoas trabalham na parte de coordenação, na parte de assessoramento pedagógico, que é na parte de direção. Então, tem que ficar muito atento. Então, é uma dica importante que eu dou para os professores. Então, se você é professor, presta atenção que eu vou falar para vocês. Quem trabalhou na área da educação como professor, não é só o período de sala de aula que conta. Você pode ser um profissional trabalhando na área de direção, de coordenação, de assessoramento pedagógico, dentro ou fora da sala de aula. Isso conta para fins de aposentadoria de professor. Só que tem muita gente focada só na aposentadoria do professor, e tem algumas outras aposentadorias que passam por perto da pessoa e ela não enxerga porque ela está focada em outra coisa. Então, professor pode se aposentar pelas regras de professor ou pelas regras que não são de professores. Então, às vezes não, sempre tem que fazer um planejamento previdenciário, ser bem didático nisso, para poder definir qual é o tempo que você trabalhou. E se trabalhou em mais de um regime próprio, regime geral, aí tem que analisar se você vai ou não fazer a transição desse tempo através de uma certidão de tempo de contribuição. Então, é um planejamento que demora um pouquinho mais, mas é necessário e tem que fazer rápido. Né? E dá para definir. Então, dona Fátima, seria legal dar uma estudada com mais carinho na situação, porque ela é bem complexa, né? Então, estou passando aí meu WhatsApp, né, para quem quiser fazer um planejamento previdenciário, é só mandar uma mensagem para a nossa equipe, tá aí o 0800 000 3373, e fala que você quer fazer um planejamento previdenciário com a gente, tá? O Birajara está dizendo: ou devo pagar o governo um salário mínimo daqui 2, 3 anos? Parabéns pelo melhor canal sobre este assunto. Olha, já é o segundo aqui, viu, Birajara, que a gente fala que é o melhor canal aqui de aposentadoria, né? Então, o Birajara escreveu assim, ó: tenho 54 anos e 38 anos de contribuição. Olha só, gente, quem é igual ao Birajara aí? O Birajara, você vê, ele tem 54 e 38 de contribuição, começou a trabalhar muito cedo, né? Põe 38 mais 10 dá 48, né? Então, quer dizer, o Birajara começou a trabalhar com 16 anos de idade. Quem começou a trabalhar com 16 anos, manda ideia, porque muitas pessoas foram atingidas pela reforma da Previdência, né? E alguém já escreveu aqui que a reforma da Previdência acabou com a vida das pessoas, né? Então, vamos lá, que o Birajara fala. Trabalhei 22 anos em empresas ganhando um pouco mais, e hoje sou autônomo e pago o mínimo. Como saber se devo pagar mais e se vale a pena pagar mais? Opa, essa pergunta é legal, hein, Birajara? Bom, primeiro, né, de você estar fazendo essa pergunta já é muito bom, porque você já está ciente, né, que você pode pagar mais e não ter o benefício. Então, Birajara, tem tudo a ver com o tipo de aposentadoria que você vai ter. Então, por exemplo, com 38 anos, né, você já está cumprindo o pedágio de 100%, quase, se não já tiver cumprido. Porém, essa aposentadoria vai acontecer com 60 anos. Então, veja bem, você tem a hipótese de aposentadoria com 60 anos e a hipótese de aposentadoria com 65. Vamos colocar só duas, né, para a gente não se alongar muito, precisa fazer um estudo bem detalhado. Se a sua aposentadoria for aos 65, talvez o que você já tem de contribuições pagas já é o suficiente, aí você poderia pagar menos. Né? Então, seria uma economia, mas retardaria a sua aposentadoria. Porque na aposentadoria por idade com 65, você pode descartar e usar só os melhores 9 anos de salários. Já na aposentadoria com 60 anos, todas as contribuições vão entrar no seu cálculo, você não vai poder descartar nada, né? Porque você tem com 38, está faltando completar 6 anos. Então, essa aposentadoria aconteceria antes, porém você vai ter que investir mais daqui até lá. Vai depender muito de como está a sua situação, né? Se você tem condições de... Porque eu falo, o Birajara, a melhor coisa que tem que fazer é você pagar mais, você vai ter aposentadoria maior. Mas fala, mas eu estou vendendo almoço para comprar janta, estou sem grana, né? Estou matando cachorro a grito aqui.
e eu vou chegar lá e falar, ó, paga mais, você vai falar, ah, aí é fácil, não precisa nem ser advogado para dizer isso, né? Porque o duro é a pessoa ter dinheiro para poder pagar. Então, um planejamento previdenciário responsável, né, é aquele planejamento que a gente faz levando em consideração a possibilidade da pessoa pagar mais ou pagar menos. Então, é uma certa covardia fazer um planejamento previdenciário e terminar com essa conclusão. Olha, paga mais que se aposentar com mais. Tá, mas essa é uma ideia de quem quer fugir do problema, né? Porque se você falar assim, olha, pago mais que eu vou ganhar mais, não precisa nem ser advogado para poder dar uma resposta dessa. Então, um planejamento previdenciário responsável tem que levar em consideração as possibilidades, as posses da pessoa. Porque tem gente aí que está matando cachorro a grito, tem gente aí que está vendendo o almoço para pagar a janta. Não é à toa que alguém que ganhava bem ou muito passa a contribuir pouco, não é porque ela quer, porque pode estar sem dinheiro também. E aí, então, você tem que fazer um planejamento levando em consideração a melhor hipótese de aposentadoria para as contribuições que foram pagas. E aí, você tem que definir quando vai se aposentar, quais são as hipóteses mais próximas e as mais distantes, e quanto você vai ter que investir em cada uma delas. É para isso que serve o planejamento previdenciário. Então, o Birajá, já dá para perceber, né? Como você tem hipóteses de aposentadorias que talvez já cheguem numa conclusão que você poderia até estar aposentado, né? E perdendo dinheiro, aí você tem aquela história da pessoa que é mais conservadora e aquela que é mais arrojada, né? Porque tem muita gente que fala, olha, eu prefiro aposentar agora, já, e começar a receber o benefício, sabendo que eu vou ter uma aposentadoria baixa pro resto da vida, porém, eu vou estar recebendo muito mais tempo de benefício. E tem outras pessoas que preferem falar, eu prefiro perder um pouco de dinheiro agora e ter uma aposentadoria maior lá na frente, né? Qual que é o seu tipo de pessoa, né? Então, vou fazer essa enquete aqui, eu quero até fazer uma pergunta aqui para vocês. Vamos fazer uma enquete? Então, vou para vocês responderem para mim uma enquete. Vou criar uma enquete aqui agora, ó. Vou perguntar, você atrasaria sua aposentadoria para receber mais? Essa pergunta é legal, hein? Vamos ver quantos. Você atrasaria sua aposentadoria para receber mais? Sim ou não? Então, iniciar a enquete. Vamos ver. Porque eu vou explicar como que vocês vão respondendo na enquete aí que eu criei agora para vocês. Tá aí no nosso chat, vocês respondem aí, tá? Você queria pegar um dinheiro agora, seja lá o que for, e já começar a receber? Ou falar, não, eu vou perder alguma grana, mas vou ter uma aposentadoria maior, né? Então, o que você responderia para esta pergunta? Olha, eu sou uma pessoa mais arrojada e eu quero pegar minha aposentadoria o mais rápido possível. Não importa que seja pouco, mas pelo menos eu começo a receber dinheiro agora. Mas sei que vou receber pouco pro resto da vida. Mas tem assim a outra hipótese, você é mais conservador, falando, olha, eu prefiro perder um pouco de dinheiro agora enquanto eu sou mais jovem e ter uma aposentadoria melhor quando eu tiver mais idoso. Então eu vou perder dinheiro, embora eu vou ter uma aposentadoria com um valor maior. Qual seria a sua decisão? Você pegaria uma aposentadoria menor agora e receberia grana desde já, sabendo que vai ter um benefício menor, ou você perderia um pouco de dinheiro para ter uma aposentadoria maior? E aí? Responde aí para a gente. Então, a gente está criando aí, né, para ver qual que é a ideia de vocês, né? É claro, né, que a gente tem que fazer valores, né? Porque às vezes, né, a aposentadoria vai aumentar tão pouco que não justifica você esperar, né? Então, por exemplo, olha, a aposentadoria hoje vai ser um salário mínimo, 1.412, né? Ou vai mudar agora para 1.500 e pouco. E a aposentadoria daqui 5 anos vai ser 1.600. Eu mesmo vou falar para a pessoa, falar, pega já a grana, né? Daí porque é importante fazer um planejamento previdenciário, né? Porque essa questão de saber quando vai se aposentar é muito subjetiva, né? Porque, veja bem, pega uma pessoa que vai ter uma aposentadoria hoje de salário mínimo, né? Em torno de R$ 1.500. Aí é um pouquinho mais que salário mínimo. E essa mesma pessoa vai ter uma aposentadoria daqui 5 anos com 1.600. Quer dizer, só um louco não vai pegar uma aposentadoria agora, a diferença é R$ 100 daqui 5 anos, quer dizer, você não vai viver para recuperar o que você deixou de ganhar. Então, eu mesmo ia falar, bate martelo aí.
Mas tem gente que vai ter uma aposentadoria agora, tipo, de 2 mil, e daqui um ano vai ter de 3 mil. Aí eu falo, peraí, né, meu amigo, você não tá rasgando dinheiro, né? Então, é melhor você esperar um ano e ter uma aposentadoria bem maior do que você perder a oportunidade, né? De ter esse benefício maior, mesmo sabendo que vai perder um dinheirinho. Mas vai recuperar logo essa grana. Então, é muito subjetivo e tem que estudar cada caso, é um caso, né? Por isso que a gente sempre fala aqui, bate na tecla do planejamento previdenciário, né? Então, esse é o caso, né? E muita gente aqui colocando já a resposta. O Josué Ferreira dizendo, não esperaria, pegaria já a grana. O Edilson Silva, sim. O Silvinho, não. O Jânio, não, né? Então, olha, já está aqui, ó. Sim, você não sabe o que vai acontecer amanhã. O Ângelo Baratelli já está até dando aqui uma ideia dele, né? O Silvinho está dizendo que a expectativa de vida é de 70 a 80 anos, né? A Márcia já fala, eu quero já, né? O Hernando, para responder a pergunta, eu vou procurar já aqui, viu, Hernando, sua pergunta, né? Meu caso é bem complexo, Maria. Gente, a maioria, né? Tem que correr. O Silvino não vale a pena. Tá difícil, mas esperaria, né? O José Valdeglassi está dizendo aqui, né? A Ilza falando, doutor, qual é o valor correto das contribuições? Ô, Ilza, gente, ó, vou fazer uma parênteses aqui. Ó, gente, é o seguinte, hein? Presta atenção, porque agora vai virar o ano e vai mudar o salário mínimo e o teto do INSS. Então, para poder contribuir para a Previdência Social, você tem que levar em consideração não só isso, mas também algumas regras de aposentadoria vão mudar em 2025, como aposentadoria por pontos, aposentadoria com idade mínima progressiva. Então, esses ingredientes são essenciais para saber o que você vai fazer daqui para frente, né? Então, fique atento, se inscreva aqui no nosso canal, porque a gente já está preparando, já está preparado os vídeos falando sobre o aumento do salário mínimo, o aumento do teto. Já estamos falando também sobre essas regras que vão mudar em 2025. Então, no começo do ano, você fica ligado no nosso canal, já se inscreve agora, já ative as notificações, porque vai ter conteúdo que vai esclarecer todos esses detalhes para você, tá bom? Então, fica atento aí, porque a gente vai vir com tudo, viu? Olha isso aí, né? Olha isso aí, é o nome daqui, do nosso acompanhante aqui, do nosso inscrito no nosso canal, né? Ele está dizendo aí, olha, aposentando mais cedo, a pessoa pode ficar com 2 linhas na água. Não entendi. Trabalhando em outra coisa. Deve ser. Pode aposentar e continuar trabalhando em outra situação. Deve ser isso, né? O Silvinho diz assim, se eu tivesse uma garantia que viveria 120 anos, eu esperaria pegar aí também. Mas ninguém vai ter essa garantia, não. Vamos lá. O Edevaldo está dizendo, inclusive aposentei na regra de 70, com 54 anos, né? Olha só. Ele já pegou aposentadoria proporcional aqui, não quis nem saber, o Edevaldo, né? A Edileuza está dizendo, eu não esperaria, pois estou contando os dias para me aposentar. Gente, quem está louco para aposentar, né, fica de olho, né? Você viu que a questão é controvertida, é tão controvertida. Vocês não conseguem ver ainda, mas eu vou mostrar para vocês já a conclusão da nossa enquete. Mas está 51 a 49, é meio a meio, tá vendo? Por isso que é importante, né? Às vezes você fica nessa dúvida, né? E tem gente que chega, né? Gente que chega são até pessoas que trabalham com aposentadoria, né? Fica com 2 linhas na água, né? Pescar com 2 linhas. Tá bom, aí tá. Maravilha, né? Agora eu entendi. Uma coisa para você, quando eu era criança, tá bem tempo, meu tio tinha um rancho, né? E eu ia pescar lá, e ele colocava ceva ali, né? Colocava ceva no banco ali, e amarrava umas espigas de milho, né? No arame assim, né? Ele furava o milho, né? Tá aqui o milho assim, né? Milho. Aí ele furava o milho aqui assim, e passava um arame e ia pôr um monte de milho. Aí ficava, tinha uma coroa. Aí ele colocava uma pedra, afundava isso ali na frente do rancho dele, mas era um lambari atrás do outro. Aí eu descia ali no giral, né? A gente não sabe que é giral, onde as pessoas pescam ali, né? Tá falando linguagem de pescador aqui, eu lembrei dessa história, viu? Falei isso aí. Qual que é o seu nome? Conta pra gente aqui. Qual é o seu nome aqui? Olha isso aí,
né? Qual que é o seu nome, por favor? Só para a gente falar seu nome aqui. Aí, então, eu ficava pescando. Aí a gente descia ali para limpar ali, tirar a barrigada do lambari, né? Tirar as escamas, né? E aí a gente fritava esse lambari. O nome dele é Edmilson. Então, Edmilson. A gente fritava esse lambari. Pena que naquela época eu não tomava uma cervejinha, viu? Agora imagina a beira do rio. Chegar lá, um lambari. E era um lambari grandão, viu? Não era um lambarizinho, não. Tinha o de rabinho vermelho e o de rabinho amarelo. Vocês conhecem lambari, gente? Vocês conhecem lambari? A gente pegava esse lambari, tinha umas piabinhas também, né? Piaba. À noite tinha até dourado no Rio Pardo, aqui perto de Ribeirão Preto, né? Uns bagre enormes, né? E a gente ficava pescando ali, eu e meu primo, né? Um tempo gostoso. Mas você comia você comia até espinha, até o espinho do lambari você comia, né? Porque era pequenininho, né? Bem fritinho. Nossa, que delícia, viu? Saudade disso, viu? Se alguém souber ter uns lambarizinhos que você pesca assim, já frito, já come agora, deu saudade, deu água na boca. Pensa uma cervejinha gelada, comendo um lambari, melhor que torresmo, né? Melhor que torresmo. E tinha música sertaneja ainda, né? Música raiz sertaneja lá no fundo, a gente ouvia música sertaneja. Tenta viver essa época assim, ó. Pensa só. Meu tio bebia água do rio, pra você ter uma ideia, né? Não morreu cedo, não. E meu padrinho ainda, né? O tio Risquinho, né? Pensa assim, gente, você tá ali, né? Na beira do rio, a água descendo, ali tinha umas pedras, fazia até um barulhinho gostoso. Mentaliza, acho que é bom, no sabadão, né? Hoje a gente dá uma. É tanta coisa ruim, né? Que a gente ouve, né? Vamos falar um pouco de coisa boa, né? Eu já volto aqui na questão da aposentadoria, porque eu me envolvi nisso aqui agora emocionalmente, né? Uma lembrança boa. Pensa, aquela aguinha batendo lá, uma musiquinha tocando lá, naquelas músicas ruins mesmo, não é qual hoje, né? Tudo digital, né? Nem sei se era vitrola, para te falar a verdade, viu? Eu acho que é um disco, acho que era um disco mesmo, né? E aí a gente estava ali, pescava aquele lambarizinho, a gente já limpava na beira do rio, já punha para fritar, já comia. Eu lembro direitinho, o pessoal ali, nossa, que delícia. Bom, vamos voltar no... Vocês gostam dessa história? É legal, tem um monte de história para contar, viu, gente? Bom, mas vamos falar história sobre aposentadoria aqui, né? A Nenli está perguntando, doutor, leia a minha mensagem acima. Deixa eu procurar aqui, Nenli. Está aqui. Aposenta hoje? Ela está perguntando. Doutor, me aposenta hoje. Eu vou te aposentar. Tem meu telefone, a gente conversa depois. Ó, 54 anos, 24 anos de contribuição, 3 anos de UTI. Estou afastada. Caí no serviço, mas o perito disse que não se convenceu de que a fratura foi da queda. Olha, Nili, é o seguinte. Gente, essa pergunta dela é interessante, né? Por quê? Quando a gente fala de um benefício de auxílio acidente, existem 2 tipos de auxílio acidente. Um auxílio acidente decorrente das condições ambientais do trabalho, pode ser uma doença, um acidente do trabalho típico, ou também um auxílio acidente de qualquer natureza, que acontece quando a pessoa tem uma doença ou um acidente que não tem a ver com o trabalho, pode ser até no feriado. Então, de o perito se convencer se foi ou não foi um acidente do trabalho, é uma particularidade que não afasta o direito ao benefício. Então, a pessoa pode ter um direito ao benefício, mesmo que não tenha um acidente do trabalho típico, ou que não seja um acidente. Só que não são todos segurados que têm direito. Mas como nós estamos falando de um empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, segurado especial, essas pessoas têm auxílio acidente de qualquer natureza, só não tem o segurado especial e o contribuinte individual. Então, não precisa ser acidente do trabalho. Então, nessas situações, você pode ter o benefício concedido, mesmo sem ter relação com o trabalho, tá? Então, tá lida aí sua pergunta. Agora, nós temos que verificar, né? Desses 3 anos de UTI aqui, você vai ter 3 anos com uns 40% a mais, né? Que é a insalubridade, você vai jogar aí mais um ano, mais ou menos, né? Vai para 4, com 24 dá 28, ainda não aposenta não, viu, dona Nelly? Mas tem que fazer um planejamento previdenciário, né? Porque
essa questão do seu acidente, né? Apesar de agora estar afastada, assim que terminar esse afastamento, né? Esse tempo vai contar para tempo de serviço, se ela está vinculada como segurada obrigatória, quem paga por conta própria tem que contribuir logo depois o benefício cessar. Mas no caso aqui, a Nelly, ela é a segurada empregada, né? Então é automático o retorno ao trabalho, então vai contar como tempo de contribuição, tempo de afastamento. Mas terminado o afastamento, a pessoa pode ter um benefício também de auxílio acidente, estando ou não comprovada a existência de um acidente do trabalho. Embora o acidente do trabalho desperta outros direitos, né? Então, muita gente tem uma incapacidade, fica satisfeito com o benefício de auxílio doença, mas também tem que pensar se o auxílio acidente não tem relação com o trabalho, porque o fato de ter um afastamento, recebendo auxílio acidente, auxílio doença, esse auxílio doença for por acidente do trabalho ou doença ocupacional, ele dispara, tem um gatilho para vários outros benefícios, por exemplo, o fundo de garantia durante o período de afastamento, a estabilidade passa de 1 mês para 1 ano, né? Então tem que ficar atento, porque você ganha aí um benefício adicional em relação a essa situação. Tem seguros também que você pode receber, seguros privado, individual ou coletivo. Então dispara uma série de outros benefícios, inclusive uma indenização por dano material, dano moral, se for o caso a empresa tenha a culpa do acidente do trabalho. Então, são direitos que estão atrelados à condição de que o benefício é acidentário. Então, afastou, faz a prova também se é acidente do trabalho ou não, viu? Então, são coisas que você não pode deixar descartar, deixar passar, viu, Nelly? Então, tá lido aqui, né, a sua pergunta, né, e vamos tocando o barco, né? A Ilza tá falando, olha aqui, olha aí, minha irmã, a Ildete Costa é a nova inscrita do canal. Ô, dona Ildete, tá aqui. Já tá falando que tem 56 anos. Bem-vindo, mais uma louca para aposentar aqui no nosso canal. Gente, olha só que legal, hein? A dona Ilza mandou não, ninguém mandou ninguém. A dona Ilza pediu, né, orientou, apresentou o nosso canal para a irmã, para a Ildete. Ildete, bem-vinda aqui ao nosso canal de quem está louco para aposentar, viu? Abração para você. É disso que a gente fala aqui, né? É legal quando a pessoa gosta da gente, né? Tem confiança, né? E traz aí novos inscritos para o canal, né? É isso que muda, né? A nossa... isso que incentiva a gente, né? Porque a gente trabalha forte aqui, a dona Ilza tá rindo aqui, ó, que eu falei da Ildete, né? Então, a gente trabalha forte, né, gente, para trazer um conteúdo sério para vocês, sem apelação, né? Estudado, né? Porque eu vim fazer essa live aqui, né? Eu preparei o conteúdo, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, tá vendo? Vocês vão ter pequenininho aqui, 1969, as pessoas que nasceram a partir de 69, já estão podendo se aposentar agora este ano. A gente fez um estudo, apresentou isso. Quem está chegando agora, tá? Isso aqui foi o começo da nossa live. Aguenta aí, ela vai ficar gravada, tá? Então você vê. Então a gente vem aqui, né? Não vem aqui de cara lavada, não, para poder falar o que dá na teia. Como diz, né? Falar o que dá na teia. Aliás, gente, quando eu era criança, né? Eu vivi muito ali perto de uma comunidade muito simples, né? Morava em chão de terra batida também, né? Eu fui ter casa, meu pai foi ter casa, eu tinha 7 anos de idade, até então a gente morava em casa de aluguel e era despejado em cima de caminhão em dia de chuva. Mas faz parte da nossa história, né? A gente trabalhou bastante para poder. A Fátima está dizendo que indicou o canal também para vários professores, né? Então, aí a gente morava ali perto, né? E aí, eu conversei esses dias com um amigo meu de infância, né? Foi hilário. Você lembra quando a gente comia pão com taio? Né? Você sabe o que é taio, gente? Não sabe o que é taio? Quem sabe o que é taio aí? Vamos ver se alguém sabe. Quem já comeu pão com taio? Né? Tem pão com banana, que é uma delícia. Né? Tem pão com alface, que é uma maravilha. Pão com pepino. Né? Bom é bom com tudo, né? Mas ninguém sabe. A Wanda não sabe o que é pão com taio. A Ângela não sabe o que é pão com taio. Bom, aquele pão, então, que se manteiga, que você molha no pão duro, né? Porque perde o pão, para não perder o pão, a gente molhava o pão no café, né? Oh, delícia, né? Então você molhava o pão.
Comi muito. Pão seco, ó, tá aqui, ó, o Juninho já respondeu aqui. A gente brincava que pão com taio é assim, vou ensinar para vocês como é que faz, tá? Hora de culinária aqui agora, tá? Você pega o pão, dá um taio nele e come. É o pão com taio. É o pão seco, cortado sem nada dentro. É o pão com taio. Aí você vai comprar um pão na padaria. Aí, antes de chegar em casa, já comeu metade do saquinho já, né? Aquele pão quentinho que sai. Oh, que delícia, hein? Pão com ovo, o Marinês está falando. Nossa, pão com ovo. Comi esses dias de manhã um pão com ovo aqui, né? A Wanda já está rindo aqui. Mas vamos pegar os outros, vai comer pão com ai, pão com taio, né? Tá aqui. Gente, vamos voltar já no assunto, né? Porque a gente está aqui, vai se envolvendo aqui, mas o Romulo está dizendo aqui, ó. Maioria das cidadezinhas do interior tem gente que nunca segurou um caniço ou saiu de canoa. Caniço, gente, é vale de pescar, aqueles caninhos, aqueles de bambu, né? São aposentados pela pesca também, coitados, que não fosse assim, já estariam mortos de fome, ou não vai saber. Ó, a gente viu, Rômulo, eu e meu tio, a gente colocava as varas para secar em cima do telhado, pegava ali no bambuzal, né? Os caniços, colocava lá, depois ele fazia o cabresto assim, né? Nossa, eu aprendi a fazer o cabresto que tem a pontinha, que esse né? Ei, delícia, hein? Bom, e aí tinha umas varinhas que entortava, assim, aquela sensível, né? Você não perdia um lambari, oh, coisa gostosa, né? O Edson tá dizendo que tem um pão com língua aqui, ó. Não sei se ele tá brincando de morder a língua no pão ou pão com língua mesmo, né? Bom, vamos lá, gente, ó, vamos só encerrar aqui, olha só a nossa enquete, tá? Gente, encerrei a enquete aqui agora, vamos voltar no nosso assunto, né, para a gente poder falar aqui de coisa séria, né? Olha só, eu perguntei, você atrasaria sua aposentadoria para receber mais? Gente, foi a primeira vez na história em que a gente teve uma resposta assim. Eu perguntei para minha comunidade, de quem está louco a aposentar, e fiz uma enquete ao vivo, vocês estão vendo aí, de quem atrasaria a aposentadoria para receber mais. A questão é tão complexa que a enquete deu empate. Não foi empate técnico igual de eleição, não, que nunca acontece. Foi empate mesmo. 50% esperaria um pouco mais para se aposentar, e os outros 50% pegaria o dinheiro já. Então, olha só, gente, como a questão é complexa, né? Então, 160 votos e 50% a 50%. Então, isso força que a pessoa tem que fazer um planejamento previdenciário para decidir o que ela quer para ela, né? Então, tá vendo? Então, gente, olha, muito boa, viu? Vou até dar um print aqui nessa enquete, né? Para a gente poder fazer um vídeo depois, deixa eu registrar ela aqui, porque eu fiquei surpreso, viu, gente? Fiquei surpreso, estou abrindo aqui um arquivo do Word para colar aqui o print dessa conversa, porque eu fiquei surpreso com essa resposta, viu, gente? 50-50. PQP, hein? Empate, que simbólico, né? Dona Fátima está falando, né? A Margarete falou que bebia água do poço. E a Mari, quando era criança, e a Marinês está falando, eita, tá todo mundo com medo. Gente, olha, fiquei impressionado, viu? Fiquei impressionado. Marinês está falando aqui, me responde, doutor. O INSS é muito importante, diz a Maria Fátima, né? Rural começa com qual idade? Não importa, viu, não, Marinês? Vou responder aqui. Gente, o tempo de serviço do menor, né? Já tem decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Quer dizer, o tempo de serviço do menor, gente, já tem decisão do Supremo Tribunal Federal, que se você provar que trabalhou, não importa a idade, ele vai ser aceito o tempo de serviço, né? A grande dificuldade é você provar enquanto era menor, provar que trabalhou enquanto era menor. Mas tem gente que tem essa prova, né? E se tiver essa prova, não vai ter problema de você saber se tem ou não a validade do tempo de serviço, porque o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito disso. Não importa que seja a idade menor do que aquela autorizada pela lei. Provou que trabalhou, fechou, o tempo vai ser reconhecido. Então,
atento a esse detalhe, viu? Que é o que vale a pena, é a prova e não a idade. Independentemente da idade, provou, vai valer. Então, guarda-mirim, menor aprendiz, estudante, enfim, todo mundo trabalhou na roça também, rural, tudo vale, tá? Desde que tenha a prova. Então, tá aí uma situação que é muito legal. Bom, gente, e aí? 1h03 de live, hein? Sabadão, começamos, são 15h35 agora. Começamos a live, 14h35, 14h32. E a gente tá aqui, né? E aí, galera, vamos continuar mais um pouquinho? Vamos ou não vamos? Vamos lá. Manda aí. Vamos responder mais uma pergunta enquanto vocês falam assim. Ninguém sabe o dia de amanhã. É melhor um passarinho solto do que dois presos. Deu o tempo, se aposenta. Marquinhos Vicente está mandando o recado dele aqui. Gente, deu tempo, se aposenta. Agora tem gente que é contra, né? Boa tarde, tudo bem, doutor? Vamos lá, Francisca Rocha. No aplicativo do INSS, está faltando 7 meses para me aposentar. A nova lei que vai entrar vai me atrapalhar? Francisca, a primeira coisa que eu falo quando alguém está baseado no aplicativo do INSS para se aposentar é cuidado. Cuidado por quê? Porque o aplicativo ele não faz uma avaliação completa da sua vida. Ele não converte tempo especial em comum, o aplicativo não faz aposentadoria especial, tem aposentadoria de PCD. O que não está no banco de dados do INSS, o INSS não está computando para te colocar no aplicativo. E o INSS, ele é sincero nesse ponto, tá? Porque ele chega e fala o seguinte, olha, isso é uma simulação e o que vai valer é o que vai estar no processo quando você pedir a sua aposentadoria. Pode ser. Então, o que está no aplicativo não é aquilo que o INSS vai aplicar na hora da aposentadoria. Então, quem está próximo da aposentadoria tem que fazer um planejamento para ter certeza que aquela é a melhor situação. E muita gente acaba batendo o martelo e pegando a aposentadoria, quando logo em seguida, meses depois, até dias, vai ter uma aposentadoria melhor. Então, fica atento a todas as possibilidades, tá? Para não ter problema, né? O Elton, esposa, dizendo Feliz Natal para a gente. E a Sônia, sim, vamos continuar. Muito boa, vamos continuar. Fátima Rodrigues também. Vamos lá, vamos pegar aqui mais pergunta, então. Vamos lá. O JL Melo, vai entender esses cálculos de aposentadoria. Só para menos. Tempo antes de 1994, apagou. É verdade, viu, gente? Olha, para quem não sabe, o cálculo da aposentadoria é calculado com base nas contribuições anteriores, ou melhor, posteriores a 94. Mas, gente, tem muita gente que está desprezando a possibilidade de ter uma aposentadoria melhor, porque não sabe como usar o tempo anterior a 94. E o tempo anterior a 94, ele é importante, tá? Eu vou fazer um exemplo para vocês aqui, ó. Vou pegar aqui o cartão de visita, meu, por exemplo, tá aqui, ó. Foca Advogados, né? Ah, aqui, ó. Olha que legal. Ó, olha que legal aqui, olha. Se você quer entrar em contato comigo, fazer uma aposentadoria, gente, vou mostrar para vocês aqui. Só que legal, hein? Vou até gravar um videozinho aqui bonitinho, tá? Olha, se você quer entrar em contato comigo, é só ler esse QR Code aqui, tá bom? Olha, ele vai nos levar ao nosso WhatsApp, que é o 0800 000 3373. Aí você fala diretamente comigo. Então, nosso WhatsApp é o 0800 00 3373 e você pode pegar o seu celular e apontar aqui para esse WhatsApp. Aí vai começar uma conversa automática com a gente para poder bater um papo sobre aposentadoria, tá ok? Espero que você entre em contato e a gente vai bater um papo. Muito obrigado para vocês. Até mais, gente. Então, olha, o que acontece? Vamos pegar aqui. Até fiz um videozinho aqui, ó, falando para vocês entrarem em contato. Então, vamos pegar. Não foi sem querer, eu não tinha pensado nisso, foi uma coisa que acontece ao acaso. Vamos pensar assim, ó. Vamos dividir. Presta atenção agora, para tudo, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês que isso pode mudar a vida de vocês, hein? Presta atenção. Olha só. Vamos pensar aqui que isso aqui é uma vida de trabalho de alguém. Você tem, então, um período da sua vida que é antes de 94. Vou até escrever, vou perder 2 cartões aqui, mas eu vou escrever aqui, ó, antes
de 1994. Está escrito aqui, ó. Esse cartão é o de antes de 1994, tá ok? E esse cartão aqui é o pós 1994. Então, pós 1994 e antes de 1994. Bom, então, vamos lá. O que entra no cálculo da aposentadoria é só pós 94. Mas tudo isso aqui, tanto antes como pós, vai entrar no cálculo de tempo de contribuição da aposentadoria. Beleza? Então vamos lá. Aí o que acontece? Você tem esse cenário. Essa é a sua vida de trabalho, com períodos antes de 94 e depois de 94. Bom, aí então, você, quando vai calcular a sua aposentadoria, você calcula a aposentadoria com salários pós 1994, embora o tempo de serviço anterior a 94 vá servir para comprar o tempo de serviço para você ter acesso às regras que vão garantir a sua aposentadoria. Beleza? Bom, até aí tudo bem. Agora, é o seguinte, muita gente vai aposentar por idade. E se a pessoa vai aposentar por idade, o que vai entrar no cálculo da aposentadoria dela também vai ser o período posteriormente a 94. Mas tem um detalhe. Quanto mais tempo você tiver antes de 94, menos tempo de pós vai entrar no cálculo da sua aposentadoria. Isso a gente chama de regra de descarte. Essa regra de descarte, gente, ela só se aplica na aposentadoria por idade. Então, olha só o que vai acontecer em 2025. O homem vai se aposentar na regra de idade mínima por tempo de contribuição com 64 anos. Só que daqui a um ano ele pega a aposentadoria por idade. Se ele aposentar por tempo de contribuição, ele não pode descartar nada. Mas se ele aposenta na regra de aposentadoria por idade, ele pode descartar contribuições pós-94 e a aposentadoria dele vai subir. Então, vai ser assim, ó, esse movimento. Então, por exemplo, na aposentadoria por idade, você vai usar 15 anos de contribuição. Se você tiver um ano de contribuição antes de 94, então você vai pegar sua contribuição e vai fazer isso aqui, ó. Então, veja bem, você não tem nada antes de 94. Então, você vai pegar 15 anos de pós-94. Se você tem um ano no antes de 94, a sua aposentadoria vai usar 14 anos no pós-94. Então, você descarta um ano de salários menores. Se você tem um pouquinho mais aqui, então vou pegar aqui e vou fazer umas regrinhas aqui, só para a gente poder dar os exemplos, tá? Então, vou pôr um ano aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só. Eu coloquei aqui esses pontinhos. Tá? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, olha só. Então, imagina aqui, você vai aposentar, sua aposenta com 15 anos de contribuição. Tá aqui. Se você tem um ano aqui de período antes de 94, você vai usar só 14 do pós-94. Então, você pode pegar uma aposentadoria maior. Se você tem 2 anos antes de 94, você já calcula sua aposentadoria não com 15 anos, mas com 13 anos dos melhores salários depois de 94. Então, se você tem 3 anos antes de 94, você descarta 3 anos depois de 94. Então, significa que você pega 12 anos dos melhores salários. Se você tem 4 anos antes de 94, então você vai ter aposentadoria calculada com 11 anos dos melhores salários pós-94. Se você tem 10 anos antes de 94, então você calcula sua aposentadoria com 5 anos, com 10 anos antes de 94. Agora, se você tem 6 anos antes de 94, você vai calcular sua aposentadoria com os 9 melhores anos de salário. Então, significa o quê? É como se você pegasse e fizesse isso, olha. A sua aposentadoria vai ser calculada com 15 anos dos melhores salários. 15. Então, tá aqui, tudo. Aí você vai diminuindo isso. Então, você pode calcular sua aposentadoria
com 9 anos os melhores salários, né? Então, pensa só, se em 15 você tem 9 anos de salário pelo teto e 6 anos de salário pelo salário mínimo, você vai começar a fazer esse exercício. Olha, quer ver? Eu vou dobrar aqui mais uma vez, aqui mais uma outra vez, fazendo aqui ao vivo, viu, gente? Esse exemplo que eu até gostei, viu? Eu vou melhorar ele aqui para trazer para vocês. Então, veja bem. Então, olha aqui, tá aqui. Então, você vai tirar um ano se você tiver um antes de 94. Você vai tirar 2 anos se tiver antes de 94. Você vai tirar 3 anos se tiver 3 antes de 94. Você vai tirar 4 anos se você tiver 4 antes de 94. Você vai tirar 5 anos se tiver 5 antes de 94 e vai tirar 6 anos se você tiver 6 anos antes de 94. Então, sua base de cálculo, olha, ela sai disso e pode ser nisso. Agora, imagina se todas essas contribuições foram feitas pelo teto. Significa que sua aposentadoria vai ser calculada com base no teto. Então, qual que é a sacada? Quem vai se aposentar por idade? Se não tiver contribuições antes de 94, o que você tem que fazer é resgatar o tempo de antes de 94 para aumentar a sua aposentadoria com os salários de pós-94 que você já tem. Então, qual que é a lição de casa? Ah, eu trabalhei antes de 94, mas eu não fui registrado. Então, corre atrás de provar esse tempo, porque esse tempo vai fazer diferença na sua vida. Então, essa é a sacada, né? De você fazer um planejamento para poder ter esse tempo de contribuição. Então, a primeira coisa que eu olho para quem vai se aposentar por idade é quanto tempo a pessoa tinha antes de 94. Mas, Hilário, o que vai entrar não é só depois de 94? É, mas eu vou poder excluir salários posteriores a 94, quanto mais tempo eu tiver pós-94. Então, gente, essa é a situação. Então, quem vai aposentar por idade vai usar o salário só pós-94. Antes de 94 não entra na média. Mas esses salários anteriores a 94 vão fazer com que você possa ter uma aposentadoria maior. Então, por exemplo, se você tem aqui um ano antes de 94, se diminui um ano aqui das contribuições menores na sua aposentadoria. Se você tem 2 anos antes de 94, você diminui 2 anos aqui na sua aposentadoria. Se você tem 3, você tira 3. Se você tem 4, você tira 4. Se você tem 5, você tira 5. Se você tem 6, você tira 6. Então, o que acontece? Você diminui o seu tempo de cálculo, mas vai ter os salários maiores. Então, imagina, se você tem aqui, nos seus 15 anos, 6 anos de salário mínimo e 9 anos pelo teto, a sua aposentadoria pode ser calculada pelo teto, desde que antes de 94 você tenha 6 anos de contribuição. Então, se você não tem, recupere o tempo antes de aposentar, ou já faça um pedido certo no INSS para não errar. Então, gente, é importante você ter essa sacada para pegar, né? Olha só, o Adilson está dizendo assim, ó, eu tenho 5 anos antes de 94. Quer ver, Adilson? Responde para mim. Você tem 5 anos, mas você trabalhou mais, não foi? Agora, se você trabalhou mais, por que você não recupera esse 1 para chegar no 6 e ter uma aposentadoria maior? Porque hoje está descartando 5, mas você pode descartar 6, entendeu? Então, é uma saída, né? Por exemplo, a Marilena está dizendo, eu tenho 10 anos antes de 94. Então, dá para descartar os 6. Então, significa, gente, quem vai aposentar por idade não é só o tempo de contribuição, é o cálculo do valor do benefício. Ah, mas, Hilário, eu quero me aposentar logo, pegar meu dinheiro logo, eu posso fazer uma revisão da aposentadoria depois? Pode, mas é bom você deixar tudo avisado já o INSS, para você não ter direito, não perder a oportunidade. O Silvinho está dizendo, meu resultado, meu planejamento sai agora em janeiro. Aí, tá vendo? Tem que fazer o planejamento, né, Silvinho? É isso aí. O JL Melo dizendo, tenho 10 anos de 94 com bons salários, né? Quer dizer, o anterior 94 não vai entrar, foi a revisão da vida toda, isso já acabou. Então, o Melo, tem que correr agora no planejamento ao contrário, né? Maria Inês está dizendo, eu tenho rural, mas preciso comprovar. Gente, detalhe, se você trabalhou como empregado na roça, ou na cidade mesmo, trabalhou como empregado, você pode provar o tempo e nem tem que recolher as contribuições. Você ganha o tempo sem ter que pagar nada. E isso vai fazer com que sua aposentadoria aumente. Já pensou? Você ganha tempo do passado, aumenta sua aposentadoria e não gasta nada.
Então, você ganha tempo do passado, antes de 94, começa a descartar salários pós-94, sua aposentadoria aumenta e você, às vezes, nem precisa pagar nada, porque você trabalhou por conta própria, se você trabalhou, você vai ter que indenizar. Agora, se você trabalhou como empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial na roça, você comprova esse tempo, não tem que pagar nada. Aí você não paga nada, ganha tempo, descarta salários e aumenta a aposentadoria. E aí? Por que que não faz um planejamento previdenciário e começa a correr atrás dessa prova dos períodos anteriores a 94 para aumentar a aposentadoria por idade? Ainda assim, você pode já fazer sua aposentadoria e depois fazer uma revisão. E quem já aposentou pode correr atrás disso, porque dá certo. Eu já vi muita aposentadoria aumentar por causa dos descartes das contribuições, inclusive com conversão de tempo especial em comum. Então, gente, fique atento a esses detalhes, tá? Então, olha, a Maria Militão está dizendo: tenho 7 anos antes de 94. Tá bem, pronto. Então, significa o quê? Que ela vai poder descartar 6 dos salários pós-94, né? Tô querendo muita coisa, não. Quem tá querendo? O Adilson. Não tá querendo muita coisa, não. Só quer aposentar. Se quer aposentar... Gente, é o seguinte. Aposentadoria, você vai fazer uma vez só na vida. Uma vez só. Já que é fazer uma vez só, faz bem feito. Né? Porque é ela que vai te garantir a sua remuneração para o resto da vida. Então, se tiver que fazer, faz bem feito. Ah, mas eu quero pouco. Gente, esse negócio de querer pouco na aposentadoria, me satisfaz com pouco. Não. Se você vai fazer, faz bem feito. Se você falar, eu quero um salário mínimo, resolve a minha vida. Tudo bem que pode resolver, mas você pode ter mais, porque você vai ter menos. Então, a gente vai aposentar uma vez só na vida. Eu faço aposentadoria, gente, todo dia. Lá no nosso escritório sai mais de 6 aposentadorias por dia, tá? Isso é estatística, tá? A gente tem muitos clientes, então a gente verifica isso. Muitos planejamentos por dia também. Então, o que acontece? Eu vejo as pessoas, né, errando uma vez só na vida, mas não pode errar. É uma coisa que você vai ter que fazer, vai ser pro resto da vida. Eu falo que até além da morte, né? Porque se você tiver dependentes, essa pessoa vai começar a receber pensão por morte baseada na sua aposentadoria. Se a sua aposentadoria sair baixa, você vai deixar as pessoas que dependem de você na mão. Então, você tem dupla responsabilidade, é com você e com as pessoas que você ama. Então, essa é a ideia, né? Já que vai fazer, faz bem feito. Não satisfaça com um pouco, não. Entendeu? Então, corre atrás, né? O Ailton está dizendo, estou louco para saber meu planejamento previdenciário. Estou querendo muita coisa. Tenho 2 anos após 2094. Aí, Luiz, vai ser aposentadoria calculada com base em salário mínimo, né? Então, gente, o que tem que fazer? Correr atrás do prejuízo para ter um benefício melhor. A gente vai ter renda, mas a gente precisa ter renda de qualidade, né? Galera, 1h20 com vocês no sabadão, hein? Sabe o que eu vou fazer agora? Agora eu vou lá no shopping. Deve estar assim de gente, né? Tomar um cafezinho, né? E, Silvinho, o melhor planejamento previdenciário é com o escritório do Dr. Hilário. Rimou, Silvinho! Previdenciário com Hilário. Eu nunca tinha visto essa rima. O melhor planejamento previdenciário é com o escritório do Dr. Hilário. Merece um prêmio, uma salva de palmas pro Silvinho. Vou virar música sertaneja aí, já pensou? Eu não sou bom para cantar, não. Mas aí, ó, quem quiser fazer um jingle pra gente, é só fazer um jingle e mandar aqui. Você que é bom de cantar aí, manda um videozinho pra gente cantando aqui, ó. Aí, ó, a Vana tá mandando um abraço para vocês, Silvinho. Essa é boa, viu, Silvinho? Essa eu vou registrar, viu? O melhor planejamento previdenciário é com o escritório do Dr. Hilário. Tá vendo? A gente aprende com você, a gente se diverte aqui também, né? Gente, vamos encerrar nossa live, sabadão, né? Amanhã tem mais, vou fazer uma live amanhã também, viu? Tá aqui em casa, vou almoçar na casa da mamãe. O Silvinho tá rindo aí. Eu vou almoçar na casa da mamãe, né? E depois eu vou voltar aqui para casa, tenho que preparar minha agenda no final de ano, planejamento final do ano que vem. Então, amanhã à tarde, fazer uma live com vocês aqui, beleza? Vão tocando. Dona Cleusa Beatriz Hilário, estou doente, tratamento no câncer. Olha, Dona Cleusa, vê que a gente pode te ajudar, tá? Manda sua pergunta para a gente aqui, a gente te dá as orientações que a senhora precisa, tá? Para dar orientação para ter benefício. Espero que a senhora se cuide, né? Sei que está se cuidando, né? Sei que é difícil, uma fase difícil, né? Eu enfrentei isso com a minha mãe também, né? A gente sempre está vendo... no dia a dia, a gente se depara com pessoas que precisam de auxílio-doença, né? De um afastamento, né? Mas também
Hoje a gente tem bastante cura, né? Vai dar tudo certo. Eu vou orar aí por você, viu, dona Cleusa? Para que dê tudo certo, tá bom? Estimo melhoras para a senhora. Alguma dúvida, manda aqui para a gente, que a gente vai conversando, tá? A gente troca uma ideia, vendo que a gente pode te ajudar, tá bom? Marquinhos, muito obrigado, doutor. Deus abençoe imensamente sua vida e sua família. Dilson, ano que vem, bem, o senhor vai ter que me aposentar. Vou entrar em contato. Quero um advogado do seu escritório. Adilson, deixa eu mandar aqui, ó, deixa eu colocar de novo o nosso WhatsApp aqui, tá? Tá aqui nosso WhatsApp. Oh, Ctrl V aqui, não foi. É 0800 000 3373. Acidentalmente, eu peguei um cartão hoje para mostrar uma coisa para vocês e vi que tem aqui o nosso telefone com o nosso QR Code. Então, se você quer entrar em contato com a gente, tá aqui, tá? É só ler aí nosso QR Code ou mandar um WhatsApp para a gente, 0800 000 3373. Beleza? Gente, tá aqui, por aqui, para você ver. Ixi, tá dando reflexo. Aqui, pronto, aqui deu. Beleza? Tá aí. Bom, gente, vamos correndo, né? E a gente... tá baixo, põe de novo. Tá bom agora? Tá dando pra todo mundo ver aí? Aí, 0800 000 3373, né? Nosso contato aí com vocês, beleza? É só ler aí. Gente, muito obrigado. Um bom sábado para vocês, foi divertido, né? A gente se falou de coisa séria, de coisas do passado, né? De histórias que a gente contou aqui. Um tempo gostoso que a gente passou, para mim é muito gratificante estar com vocês também. Saibam que eu tenho vocês aqui no fundo do meu coração, é a minha vida, né? Cuidar de aposentadoria, cuidar da vida das pessoas é a minha vida, né? Então, eu faço isso com o maior prazer, e faço isso com muito carinho. Então, não vou desejar ainda para ninguém em 2025, nem Feliz Natal, porque eu vou voltar, né? Hoje é dia 21, até dia 25 tem tempão, até o dia 1º tem mais tempão ainda. Então, vamos conversar bastante, né? Dona Ilza aqui, muito bom. Gente, tá chovendo aqui em Ribeirão Preto, tá fresco aqui em Ribeirão Preto. Eu vou sair para comer um pão de queijo e tomar um café, né? Hoje é dia de relaxar, né? E eu estava relaxado até agora aqui com vocês, vou relaxar mais ainda agora. Valeu, gente. Dona Wanda, entra em contato com a gente sim, tá? Estamos aqui. A Dilson tá calor lá em Recife. A gente, para a gente sair fora, terminar nossa live agora, manda um abraço para a gente aí da cidade que vocês estão. Fala que cidade vocês estão, que estado, só para mandar um oi para vocês, tá bom? Para a gente tocar o barco. Rosana, você não respondeu minha pergunta. Nossa, Rosana, são tantas perguntas aqui, viu? Enquanto o pessoal está dizendo que cidade está aí, dona Rosana, vê se eu acho sua pergunta, né? Que pecado, né? O Hilário não responder a pergunta da Rosana. Rosana. Também suplico um comentário. Servidora federal, há 16 anos, 20 anos de contribuição e 60 anos e meio. Olha, dona Rosana, então, aposentadoria possivelmente com 62 anos, né? Porém, a senhora tem que ter 20 anos no serviço público, né? Para aposentar como servidora pública, a não ser que a senhora seja seletista, né? Aí a senhora aposenta pelo INSS. Então, dona Rosana, vai rapidinho aí. A senhora é regime próprio ou a senhora é seletista? Conta aí para nós, dona Rosana. E enquanto eu vendo aqui o pessoal mandando abraço para a gente, ó, Recife, a Lúcia de Mirassol, Moisés, uma excelente tarde, doutor. Vou fazer um planejamento com você. Muito obrigado, Moisés. Tá em Tiná, de Miranda, Mato Grosso do Sul. Tá aqui, Abreu e Lima, Pernambuco, Adilson, Marcos José lá de Brasília. Marcos José estava na live semana passada, hein? Fátima Santos, Baixada Santista, em Andeara, Ângela lá de Andeara. Rosana, manda aí sua pergunta, manda aí para mim. Aí, Rosana, para eu terminar a sua resposta. Moisés, São Bernardo do Campo, SBC, Paulo Amorim, São Paulo, e nem a mim, o senhor... Ai, Paulo, muita pergunta aqui, viu? Mas a gente vai voltar. Gente, ó, faz o seguinte, vai acompanhando nossos canais, vou respondendo as perguntas e vou postando aqui durante os dias, tá? Assim a gente vai respondendo pergunta de todo mundo, e aqui a gente vai responder também, tá? Mais uma pergunta aqui que a gente vai respondendo também, nossa equipe bem atenta, né? Hoje, final de semana, né? Estamos descansando, a partir de segunda-feira a gente já está aí de novo na lida. Beleza? Gente, abração para vocês. Ótimo final de semana para todos, tá? E abração. Até
Até mais. Tchau, tchau.